capítulo 5, nós leremos o versículo de 1 ao versículo 3, estas palavras de João pelo Espírito. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, ou a porta chamada das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que dali ou ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Este versículo 5 agora: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E é baseado nesta pergunta que nós intitulamos esta mensagem nesta noite de um milagre que ilustra a conversão. Aqui está, queridos. Mas antes de nós adentrarmos esse texto tão fascinante, deixe-me recordar algo muito importante. É sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é muito válido recordarmos aqui que todos e cada um dos milagres do Senhor Jesus Cristo, bem como as suas parábolas também, foram milagres que funcionavam em muitos sentidos como uma espécie de recurso visual para ilustrar a missão do Messias, a missão do Salvador neste mundo. Por um lado, sim, os milagres do Senhor Jesus Cristo eram uma profunda demonstração do coração de Deus, do amor de Deus, mesmo por homens e mulheres tão rebeldes, a cura, a libertação de demônios e de enfermidades profundas, mesmo pessoas sendo ressurretas. Mas esses milagres eram sinais que também apontavam para Jesus Cristo como sendo aquele Messias, a respeito do qual os judeus sabiam que as profecias apontavam. Porque as profecias diziam que quando o Messias chegasse, ele se manifestaria por meio de grande poder, curando os enfermos e demonstrando o seu poder sobre a morte. Mas esses sinais também, essas curas, eram como que recursos visuais mostrando algo muito profundo, e é exatamente este aspecto que nos interessa nesta noite. Por um lado, a enfermidade representa ou figura a nossa condição espiritual diante de Deus. Nós somos estes homens cegos espiritualmente, paralisados por nossos pecados, mortos em delitos e pecados. E o poder do Senhor Jesus Cristo para curar mostra o seu poder para curar homens e mulheres espiritualmente enfermos e mortos. Bem, se nós mantermos essa chave interpretativa dos milagres e das parábolas, então nós vamos poder apreciar muito melhor esse registro desse milagre tão fabuloso aqui nesses versículos do capítulo 5 de João. Eu me volto imediatamente ao versículo 1 agora, então, onde João nos diz que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Subiu porque Jerusalém se encontrava nos montes de Sião, não é? E a necessidade de subir de qualquer parte de Israel para ali. Não nos é dito qual era essa festa, qual dessas festas, se era Páscoa, se era a festa de Pentecostes ou dos tabernáculos. Também não nos é dito em que momento ou em que período do ministério do Senhor Jesus Cristo, em que ano exatamente ele subiu, talvez algo entre o ano 27 e o ano 28 do primeiro século. Nesse momento o Senhor propositadamente se dirige a Jerusalém para uma dessas festas dos judeus. E João nos registra ou nos diz o que acontece ali. Bem, o Senhor Jesus Cristo, como judeu, muitas vezes tinha se dirigido a Jerusalém para o templo, para os sacrifícios e para aquelas festas que todo judeu estava obrigado a se dirigir para a capital, para o templo, para adorar o Senhor. Não nos é dito o dia, não nos é dito o ano, nem nos é dito também qual dessas festas, mas o mais importante para a nossa consideração, João nos diz, está no versículo 2, que havia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, ou a porta de onde as ovelhas e os rebanhos entravam em Jerusalém, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Isso é muito importante para nós, porque isso aqui marca o local e o cenário em Jerusalém, onde esse milagre do Senhor será realizado. Aqui no versículo 3, nós começamos a ler também sobre o cenário.
João começa a pintar esse cenário de uma maneira bastante gráfica. É um cenário bastante miserável e bastante penoso, de muitos homens e mulheres que se reuniam nos alpendres em volta ou em torno aquela fonte de Betesda, que era um poço, um reservatório de água, para alimentar, ou melhor, prover aquela cidade, um reservatório que ficava ali próximo ao Forte Antônia, onde Paulo, naquelas escadarias, pregou ao povo, logo ali para alimentar ou suprir aquele forte com água, e haviam grandes alpendres, e ali se encontravam muitas pessoas, e a força do texto nos diz que eram multidões, o que nos leva a pensar em milhares de pessoas ali, de homens, mulheres, jovens e idosos reunidos, e que cena miserável e trágica e penosa e triste nos é descrita aqui no versículo 3. Nestes jazia grande multidão, milhares de homens enfermos, e o melhor termo aqui seria impotentes, e aqui ele passa a descrever essas impotências: cegueira, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Milhões, multidões de aleijados, de pessoas paralisadas, incapazes, tetraplégicas, coxas, enfermidades severas que incapacitavam pessoas de uma maneira permanente e as impossibilitavam de viver uma vida normal e frutífera e ativa. E o Salvador Jesus Cristo se dirige a um local como aquele, com milhares de pessoas. Que cena, que cenário, que descrição. Oh, queridos, perceba o retrato espiritual que essa cena está pintando aqui para nós, porque esse é o objetivo do evangelista aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Aqui está multidões de pessoas fisicamente incapacitadas, cegos, tristes, oprimidos, dores profundas e agudas. E essa é uma figura espiritual desse mundo em que nós vivemos. E é por isso que João pinta esse cenário aqui. Nós somos essas pessoas retratadas aqui neste versículo de número 3. Nós somos essas pessoas espiritualmente impotentes, espiritualmente cegas, espiritualmente paralisadas. Todas essas coisas aqui descritas em um ambiente físico são reais e verdadeiras no que se refere à nossa alma, ao nosso relacionamento com Deus. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, mas tão deformados em suas almas, tão distantes do Senhor, tão paralisados espiritualmente. Nós somos essas pessoas que têm vivido longe de Deus, distante de Deus, pessoas que têm entregue voluntariamente a tantos pecados que têm manchado e consumido e deformado as nossas vidas. Nós somos cegos espiritualmente, porque nós não conseguimos, nem mesmo queremos enxergar a nossa situação espiritual, não é? Nós normalmente não vemos as nossas falhas, nem queremos que ninguém aponte o dedo e diga quão cego nós somos para a nossa condição. Nós pensamos que somos muito melhor do que realmente somos, e nós não enxergamos a nossa necessidade de perdão, e de um perdão completo, e de uma restauração total. Nós somos coxos espirituais e não conseguimos viver uma vida de um modo agradável a Deus e andar na presença do Senhor sem cair em pecado continuamente. Nós somos essas pessoas que não conseguem alcançar nem discernir o caminho de salvação, nem por nós mesmos desejar conhecer a Deus e o seu perdão. Somos pessoas tão paralisadas espiritualmente. Os nossos pecados nos paralisam. E nós não nos conseguimos desprender dele, porque nós nos amamos, e amamos o nosso pecado, e amamos tantas coisas que são tão desagradáveis a Deus. Nós somos parte dessa multidão neste mundo, de homens e mulheres espiritualmente enfermos, cegos e tão mortos espiritualmente. E foi para esse mundo de pessoas como eu e você que o Salvador veio. Que figura tremenda, não é? Pessoas tão deformadas. E ele veio como um médico de almas para trazer cura e salvação para homens e mulheres espiritualmente tão enfermos. Ouça essas palavras do versículo 3. Ali, naquele lugar, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Muito interessante essas palavras. Veja o versículo 4 agora. Porque um anjo descia, nos é dito, em certo tempo àquele tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bem, queridos, eu gostaria que você compreendesse isso.
João não está registrando essas palavras do versículo 4 como se isso realmente tivesse acontecido. O que ele está fazendo aqui é registrar a esperança vã daquela multidão, de que um anjo desceria do céu, talvez enviado por Deus, para mexer aquelas águas como um sinal de que cura, de alguma maneira, seria infundida às pessoas que ali entrassem, ou pelo menos a primeira pessoa que entrasse. O que João está fazendo aqui é registrando a esperança vã daquelas pessoas. Observe novamente, no versículo 3, eles esperavam ali pelo movimento da água, porque um anjo descia, nos é dito aqui, aquelas águas, de tempos em tempo, e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivessem. Mas isso é aquilo que eles criam em sua superstição. E é isso que João está apontando aqui. João está mostrando a calamidade daquelas pessoas fisicamente opressas e presas a uma superstição tão tola e tão nécia, bem como nós podemos ter certeza disso, que João aqui que ele está registrando, na verdade, uma superstição, aquilo que aquelas pessoas criam, e eles criam que um anjo descia, ou que realmente essas coisas aconteciam. Ó, bem queridos, porque um anjo não trabalharia assim. Porque um anjo enviado da parte de Deus para curar uma pessoa específica, ele curaria a pessoa segundo os parâmetros do Evangelho. Agora pense sobre isso. Que crueldade nós temos descrito aqui nessa superstição. Uma pessoa só sendo curada, e provavelmente a pessoa que seria curada seria o menos enfermo, porque seria uma pessoa que conseguia levantar, correr e pular. Será que esse é o método de Deus? Tão injusto, que o menos enfermo e o menos doloroso seriam os únicos a serem curados, enquanto os aleijados e tetraplégicos e dolorosos jamais conseguiriam a cura. Bem, isso é apenas para mostrar a superstição daquele povo e a condição espiritual daqueles indivíduos. Quando não há o que fazer, pessoas se agarram a todo tipo de superstição, todos os tipos de ideia. Mas, querido, isso está afirmado aqui, registrado mais uma vez para nós, porque isso ilustra exatamente a nossa condição espiritual. Ali estão aquelas multidões de pessoas por semanas e meses, esperando sob chuva e sol, dia e noite, um alívio, uma satisfação, uma mudança em suas vidas. E aqui estamos nós, neste mundo de homens e mulheres enfermos e mortos espiritualmente, esperando por anos e anos que algo aconteça em nossas vidas, que traga alguma satisfação e algum prazer duradouro e algum alívio da culpa em nossa consciência de tantos pecados, que traga alguma certeza e propósito para a vida, alguma paz permanente, o fim deste vazio que corrói dentro de nós. E enquanto nós esperamos por essas coisas, o que nós fazemos? Nós nos agarramos às nossas superstições e aos nossos remédios fantasiosos. Algumas pessoas, para encontrar algum prazer e algum alívio momentâneo nessa vida, para a enfermidade da alma, se entregam a prazeres de todos os tipos. Prazeres físicos, prazeres mentais. Outros se entregam profundamente ao entretenimento, um após o outro, e um após o outro. Outros se entregam a projetos e carreiras, porque eu não quero pensar sobre o propósito da vida, eu não quero sentir esse vazio dentro de mim, porque não encontramos cura para a nossa alma e para a verdadeira enfermidade ou câncer que nos consome, que é o pecado. Então nós nos entregamos às nossas superstições e aos nossos remédios, mas somente o Senhor Jesus Cristo pode trazer verdadeiro sentido e propósito e verdadeiro perdão, porque o perdão é o perdão de pecados, e é o pecado a miséria dos homens e a miséria das nações. Um dia, há muitos anos atrás, séculos atrás, um grande economista na Inglaterra chamado J. Adams, ele escreveu um livro chamado As Riquezas das Nações. Talvez você tenha lido. E ali ele narrava e falava sobre o potencial de cada país. Esse país tem óleo, e tem ouro, e tem diamante, esse aqui tem madeira, esse aqui tem pessoas inteligentes. Talvez alguém deveria escrever um livro chamado A Miséria das Nações, o pecado que consome a alma de todo homem, que esvazia o ser, que nos afasta de Deus, que nos prende, que nos aleija e nos paralisa e nos mantém tão distante do Senhor Jesus. E aqui estão essas pessoas cegas, coxas, paralisadas, pessoas que naquela condição não podiam fazer nada por si mesmo. E se alguém atacasse,
não podiam se defender, não podiam se proteger. Isso é um retrato de nossa condição. Aqui estamos nós, homens e mulheres inteligentes, com a medida de saúde, certas habilidades, certas capacidades, mas tão reféns de nossos pecados. E quando Satanás vem em nosso caminho e coloca diante de nós, como o homem põe uma cenoura na frente de um cavalo, ele põe diante de nós tentações para o pecado, logo nós nos abraçamos a essas coisas e não conseguimos nos defender e nos prendemos a tantas coisas que consomem a nossa alma. Assim somos nós, não é? Quando o inimigo de nossas almas sugere qualquer coisa para nos afastar de Deus e nos levar para caminhos distantes do Senhor, nós não conseguimos reagir, nem controlar o desejo pelo pecado, e logo nós nos entregamos novamente a coisas que ferem a nossa consciência e mancham as nossas almas e nos afastam mais e mais de Deus e nos prendem a esses pecados e nos mantêm tão distantes de Deus. Mas ali, querido, estava nos dias de João um homem em particular. Ele diz no versículo 5: estava ali um certo homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Parte daquela multidão, deitado ali, enfermo há 38 anos. João é bem preciso em nos dizer que por muitos anos, quase 3 décadas, ele se encontrava naquela condição. Tantos anos debilitado, talvez nem mais se recordava o que é se sentir são e saudável. Pobre, desfigurado pela enfermidade, provavelmente, sem família, sem amigos, o texto indica, porque ele diz: não há nenhum homem que me leve, ninguém que sinta por mim e me carregue até a água, levado como aquela multidão também por uma superstição tão nécia e tão vulgar. E o Senhor visitou aquele homem naquela multidão, e Ele o cura, e Ele o transforma. Bem é provável que o Senhor tenha curado também muitas dessas pessoas posteriormente, porque nós lemos que muitas vezes Cristo visitava Jerusalém e as cidades em redor, e Ele curava multidões, e ninguém que vinha a Ele por cura era mandado embora de mão vazia. Então nós cremos que muitos desses também encontraram a cura física. Mas esse momento aqui, Ele veio para aquele homem. Por quê? Será que Ele fez algo que merecia aquela cura? De maneira nenhuma. Será que o Senhor Jesus Cristo tinha alguma dívida com ele? Certamente que não. Que lição, queridos, que lição. Quando o Senhor Jesus Cristo salva uma pessoa e perdoa os seus pecados, Ele dá certeza de paz e perdão. Ele faz isso por causa do seu muito amor. Ele faz isso de uma maneira tão gratuita de nossa parte, mas tão cara da parte dele. Veja essas palavras do versículo 6, João nos diz que Jesus, vendo aquele homem deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres? Ou melhor, queres ficar são? Bem, nós não lemos que ele tenha perguntado ao homem sobre a enfermidade dele. Nós não lemos que ele tenha inquirido sobre qual era o problema dele. O Senhor Jesus Cristo simplesmente sabia que ele estava enfermo. E ele faz uma pergunta bastante curiosa, né? Queres ficar salvo? Talvez alguém se torne irônico e diz: o que é que o Senhor acha, Senhor Jesus Cristo? 38 anos no chão, deitado, prostrado, e uma pergunta como essa: queres ser curado? Certamente o Senhor Jesus Cristo sabia a resposta a essa pergunta. Mas, ó queridos, Ele conhecia tudo sobre aquele indivíduo, ele tinha todas as estatísticas em suas mãos, todas as planilhas em seu pensamento, cada átomo, cada molécula do seu corpo era contada, ele sabia muito bem a sua necessidade. Então, por que essa pergunta? Bem, o Senhor Jesus Cristo sabia tudo. Ele sabe tudo sobre você nessa noite, e sobre mim. E Ele conhece cada passo e cada pensamento, e cada emoção e cada afeição dentro de nós. Ele conhece a nossa enfermidade espiritual, Ele conhece os pecados que nós nos entregamos, Ele sabe muito bem quantos anos nós temos vivido longe dEle e quantos pensamentos e palavras nós temos dito contra a verdade, a luz do Evangelho. Ele sabe muito bem, não há nada escondido diante de Deus. Você pode vir aqui nesta noite, nesta igreja, me perdoe o termo, com a cara lavada diante de Deus, eu com um sorriso aberto, mas Ele sabe muito bem dos teus pecados.
e dos meus. Ele não pode receber um culto de lábio quando o nosso coração está distante dele. Se ele sabe tudo isso, e ele conhece tudo isso, por que essa pergunta: queres ser curado? Bem, essa pergunta foi feita para o nosso benefício, e a razão provavelmente é essa. Quando o Senhor Jesus Cristo fez aquela pergunta, ele desejava que aquele homem publicamente declarasse a sua condição, para o meu benefício, para o teu benefício. Ele desejava que aquele homem, antes de Jesus curá-lo, declarasse o seu estado e a sua condição, que ele dissesse: Senhor, eu sou assim, e por 38 anos eu estou aqui, eu tenho essas dores e ninguém me ajuda, eu sou incapaz, eu não consigo me curar, e é terrível a minha situação. Ele desejava que o homem declarasse a sua inabilidade, a sua impotência, e a sua necessidade, e o seu desejo real de ser curado. Por quê? Porque isso é importante para você e para mim espiritualmente nesta noite. Antes que uma pessoa tenha os seus pecados perdoados, antes que você, eu, qualquer pessoa encontre a cura da alma, você precisa dizer tudo ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa dizer a Ele: Senhor, essa é a minha condição, e eu sou esse homem, essa mulher que tem entregado o meu corpo ao pecado. Eu tenho colocado as minhas mãos sobre aquilo que não me pertence, e a minha mente é consumida de coisas tão torpes, e eu tenho vivido longe de Ti. Senhor, eu sou um enfermo espiritual, eu sou uma pessoa que tem andado longe de Ti, e eu tenho matado pessoas espiritualmente, roubado a felicidade delas, e eu tenho traído de tantas maneiras, e eu tenho vivido longe de Ti, e desprezado a Tua palavra na minha consciência. Eu estou morto, eu sou um cadáver fétido diante dos Teus olhos, e eu mereço punição, e inferno, e condenação. Olha para mim, para minha miséria, tem compaixão, Senhor. Eu quero ser curado. Antes que uma pessoa possa receber o perdão e a salvação, é necessário um reconhecimento humilde de pecados e de morte espiritual, de inaptidão e de incapacidade de curar a si mesmo e de salvar a si mesmo. Oh, amigos, você percebe que este é o momento em que muitos tropeçam e voltam para trás? Eu não vou dizer a Deus quem eu sou, embora Ele já saiba de tudo. Eu não vou dizer que eu tenho feito isso e falado isso e vivido assim. O meu orgulho é muito grande. Eu não posso colocar de lado o meu orgulho e os meus pecados. Eu não me humilharei, eu não me aproximarei. Um dia, um grande pregador, no século XVII, na Inglaterra, que pregava o Evangelho de uma maneira tão simples e tão clara, foi questionado por alguns intelectuais do seu tempo, que disseram a ele: você prega o Evangelho de uma maneira tão simples, não é? Parece que não há poder nem intelecto nessa pregação. E a resposta dele foi essa: o Evangelho é grama para a ovelha comer, é girafa que deseja comer deve baixar o pescoço. Oh, amigos, antes que você diga eu sou um enfermo, você não vai pedir por remédio. E antes que você reconheça a tua condenação espiritual, você jamais buscará um advogado. E é exatamente isso que Jesus Cristo é: um médico de almas, um advogado diante de Deus para homens e mulheres condenados. Será que você reconhece a tua necessidade de perdão? Será que você reconhece que há um dia, quando a luz desse mundo se apagar e você individualmente for chamado à presença do teu Criador, e ali você se encontrará com esta multidão de pecados não confessados, não perdoados, não lavados, diante de um Deus que é descrito na palavra de Deus como um fogo consumidor, um Deus de amor e misericórdia, mas que deve punir e condenar o pecado, o mesmo Deus que enviou o Salvador a este mundo, que acendeu as chamas eternas. É por isso que o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta. Ele deveria declarar a sua necessidade de cura publicamente, e nós lemos que ele responde. Ele diz, no versículo de número 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, eu sou incapaz, impossibilitado, não tenho condição de me curar. Quando a água é agitada, veja a minha superstição, eu estou preso a essa superstição, nécia desse povo, ninguém para me pôr no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. 38 anos esperando por uma cura que nunca veio. Inapto, incapaz, ele precisava realmente declarar a sua necessidade.
É tremendo ouvir essas palavras. Veja o versículo 8 agora. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito em suas mãos, isto é, e anda. E algo acontece aqui de uma maneira repentina, não é? Ele se levanta e ele anda, se levanta, se põe sobre as suas juntas e ligamentos e ossos, sustentando a sua massa muscular, e começa a se movimentar e andar, algo que ele não sentia em seu corpo há 38 anos. Ele se levanta e anda de repente. Como poderia o Senhor Jesus Cristo dizer a um homem incapaz, tetraplégico talvez, deitado no chão e que tudo que podia ver aos pés das pessoas por 38 anos, homem, levanta e anda? Somente o Senhor Jesus Cristo obviamente poderia dizer isso, porque se outro dissesse seria uma chacota. Eu vou te dizer o que aconteceu aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo deu um comando àquele homem mediante a sua confissão de necessidade, Ele também curou aquele homem e deu a ele a força para se levantar. Você percebe a lição que está por trás dessa palavra? É por isso que ele comanda, porque ele já tinha curado ele e dado a ele a capacidade de se colocar de pé. E essas palavras nos afetam da seguinte maneira: quando você, sob o som da pregação do Evangelho, ou lendo a palavra de Deus, você reconhece a tua necessidade espiritual do Salvador, e a força e a mancha do pecado em tua alma, e você então de uma maneira começa a desejar o perdão de teus pecados, e a desejar muito por ser lavado e transformado, e receber um novo caráter e a certeza de vida eterna. Quando essas coisas da palavra de Deus te afetam, então o Senhor Jesus Cristo, Ele te comanda ao arrependimento e à fé, mas Ele mesmo te leva ao arrependimento e à fé. Oh amigos, seja encorajado nesta noite. Se o Espírito de Deus, pela sua palavra, de alguma maneira já te fez ver a tua necessidade de perdão e salvação, e se você já começou a sentir a mancha do pecado em tua alma, e um senso profundo de culpa e de vergonha diante de Deus, e você agora deseja o perdão e a salvação, e receber um novo caráter, e ser transformado em uma nova vida, o comando do Senhor Jesus Cristo é: levanta-se e anda, arrepende e crê. Mas Ele te dá a fé e o arrependimento também. Quando você começa a sentir essa necessidade de perdão, e você começa a dirigir ao Senhor orações, pedindo perdão, e dizendo a Ele: Senhor, me ajuda, e talvez você não tenha nem a força moral para fazer isso, por tanta vergonha. No momento em que você começa a fazer isso, Ele te ajuda a se arrepender. Ele te dá a fé para crer e confessar os teus pecados e se levantar dessa condição morta espiritualmente e do domínio das garras do pecado, no momento em que você sente a tua miséria e o teu predicamento espiritual, no momento em que você reconhece um Deus cujos olhos estão sobre você e que aquele momento está chegando e você sente o grande desejo de perdão e salvação. Você precisa simplesmente orar ao Senhor e clamar a Ele por vida, e conforme você faz isso, Ele mesmo te dá grande senso de arrependimento, e Ele traz à tua mente aqueles pecados que você sabe que estão continuamente te condenando, para que você confesse diante dEle, e Ele te dá a fé para crer e a fé para clamar. Ele te diz: levanta dessa condição e anda em direção ao Salvador. Obviamente, essa é a razão dessas palavras. Uma grande transformação nós lemos. Ele nos ajuda, você recebe dele uma convicção dos teus pecados, isso é da parte dele. E quando você obedece esse chamado, isso é a fé, e vem arrependimento, ele mesmo ali te ajuda. Quão culpados nós somos, se os nossos olhos foram abertos para a nossa condição espiritual e nós simplesmente não nos aproximamos de Deus em verdadeiro arrependimento e nunca clamamos e seguimos pela vida com esse senso de culpa e distanciamento de Deus dado por Ele para levar ao arrependimento, mas nunca clamamos ao Salvador dizendo: Senhor, desejo, cura a minha alma, transforma o meu caráter, salva a minha vida. Mas esse homem respondeu ao Senhor, e nós lemos no versículo 9, que logo aquele homem ficou são, e que ele tomou o seu leito, e que ele já andava, e aquele dia era sábado. Nós também lemos, que transformação física,
Talvez aquelas pernas insensíveis à dor, ao calor e ao frio mortas, e aqueles membros que não sentiam nada nem fluxo sanguíneo, de repente um calor preenchendo o seu corpo, e um senso talvez de formigamento e força e vida e energia e vitalidade imediatamente entrando e permeando o seu corpo e se levantando e olhando a vida de uma maneira ereta, uma perspectiva nova, não mais como uma pessoa abatida no chão frio, um homem em pé criado à imagem e semelhança de Deus, restaurado à sua condição física e também salvo pela graça de Deus, certamente, porque nós vamos ler algo a respeito disso em um minuto. Que mudança! Que transformação, quando você reconhece a tua necessidade de perdão. E você vem ao Senhor e diz: assim eu sou, e assim eu tenho vivido, e assim eu tenho agido. E Ele te salva, e Ele te transforma. A mudança é imensa, é contínua e é repentina. De repente, aquele homem de lábios impuros se torna uma pessoa tão limpa. De repente, aquela mulher tão egocêntrica se torna uma pessoa tão altruísta. De repente, aquele homem temperamental e aquela mulher egoísta e cínica e orgulhosa se torna uma pessoa tão diferente. E aquele indivíduo preso a tantos pecados, tão livre, tão liberto. E aquele vazio é preenchido por paz e certeza, e uma nova alegria, e uma nova certeza, e o sentir e o saber que agora eu nasci de novo e algo tão grande aconteceu em minha vida e que os meus pecados foram perdoados e a minha vida foi transformada e que eu sou uma nova pessoa. É como se aquela velha pessoa tivesse realmente desaparecido e morrido e agora uma pessoa tão diferente que luta contra os seus velhos pecados e tem força e graça de Deus para vencer e a certeza de vida eterna. Ele levantou e imediatamente começou a andar sob o comando do Senhor Jesus Cristo. Mas nós lemos no versículo 10 que aqueles judeus se iraram e disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o teu leito. A ira dos líderes religiosos contra o Senhor Jesus Cristo. Por que eles se iravam tanto contra Jesus Cristo? Bem, porque o Senhor Jesus Cristo lhes roubava o prestígio e as multidões e a atenção das pessoas. Ele fazia aquilo que aqueles homens não podiam fazer, ele curava pessoas. E ele ensinava de uma maneira tão clara e profunda que aqueles escribas não tinham condição de explicar ou chegar próximo. E assim a atenção das pessoas se voltava ao Senhor Jesus e a inveja e a ira daqueles homens se colocava no caminho e eles desejavam matá-lo. Quando você se voltar ao Senhor Jesus pela primeira vez, talvez nesse período você não encontre muita ajuda da religião nesse mundo. E haverá pessoas, mesmo no círculo familiar e no local de trabalho, que vão desprezar a tua nova fé descoberta. E aquela pureza colocada na alma pelo Espírito Santo de Deus na conversão será desdenhada por muitos amigos e colegas de trabalho. Mas, querido, se isso está acontecendo, não volte atrás. A tua missão é agora testemunhar a eles que há um médico de almas. Às vezes, versículo número 9, nós corremos para a conclusão. Logo, aquele homem ficou são. Observe agora. E tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Aquele homem ficou são e ele tomou o seu leito e andava. João introduz essa pequena partícula aqui de propósito. Ele tomou o seu leito. O seu leito, a figura e o símbolo maior de sua velha vida no chão. Um leito, uma pequena esteira, um pequeno colchonete sobre o qual ele se recostava para se livrar da sujeira ou do frio do chão, dormindo naquele local. O símbolo dos seus 38 anos, morto, assim por dizer fisicamente. A figura da sua velha vida. Cristo comandou que tomasse a sua cama e andasse. Ele ainda estava no chão. Esse é o comando para você e para mim nesta noite. Amigo, jogue fora essa velha vida que te mantém longe de Deus. Deixe para trás esse amor por pecados e por esse mundo que te afasta do teu Criador. Olhe para isso como algo que te mantém neste chão do pecado. Levante-se em arrependimento nesta noite. Creia no Salvador. Vire as costas para esse mundo e os teus olhos pela fé para Jesus Cristo. Não permita que ninguém ou qualquer coisa te prenda no pecado.
e o desejo de encontrar o perdão e a salvação seja empurrado para o lado e amanhã você seja chamado à presença do teu Criador. Tome essa cama, assim por dizer, essa velha vida, essas coisas sobre as quais nós nos apoiamos neste mundo para tirar o nosso prazer e satisfação e alegria. A velha vida neste mundo, deixe ela para trás. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Há perdão em Jesus, há paz em Jesus, há certeza de vida eterna na mão dele, há um novo caráter a ser recebido dele, há uma vida transformada, há um céu, há mansões celestiais, há uma vida com Deus, há certeza de perdão. E você trocaria tudo isso por essa cama do teu pecado, por essa esteira desse prazer, por essa profissão, ou por essa carreira, ou por esse ego, ou por vícios, ou o que quer que seja? Você permaneceria ali deitado sobre essas coisas, quando ele te diz: levanta e confessa os teus pecados e creia no Salvador que veio a este mundo e derramou a sua vida naquela cruz de dor e agonia, e creia que como Deus eterno encarnado, ele tomou um corpo e uma natureza humana e se fez um de nós para ser o representante de homens e mulheres pecadores, que ele deixou a sua glória nos altos e entrou em um mundo tão enfermo por você. Se você o buscar nessa noite, e se você crer nele, e se você confessar os teus pecados, você ouvirá também essas palavras: levanta-te da tua miséria e condenação, anda, sei curado.